Olá, guerreiros patriotas, se inscreva no canal do Toinho. Vamos dar início, senhores. Então, eu vou fazer uma leitura rápida e depois dar início passando para os nossos convidados. Vou aumentar a tela e vou pedir que vocês prestem muita atenção nessa leitura, que ela é o pontapé inicial. Aí vocês devem falar, mas o que isso tem a ver com intervenção no Brasil? Senhores, tem tudo a ver. Só para vocês terem uma ideia, serão 3 lives para a gente fazer. Segunda, terça e quarta, falando somente sobre intervenção no Brasil. Então, por aí, você já vem a dimensão do problema que nós vamos estar encarando. Então, vamos lá? Eu vou só ocultar aqui. Vamos aumentar mais, que eu imagino que ainda está pequeno. Agora deu. Então, vou ler rapidamente, passar algumas informações básicas e aí a gente vai dar início com o Costa e com o Léo aqui com a gente, ok? Grupos ligados aos Rothschilds e às ONGs estavam dentro da selva brasileira preparando uma emboscada. Militares brasileiros de um comando de batalhão de selva de Santa Isabel faziam uma inspeção na área de um igarapé quando avistaram um homem louro armado de fuzil. Quando o homem louro estava com mais 3 elementos escondidos dentro da selva, todos armados e preparados para uma emboscada. Os intrusos pensaram em abrir fogo contra os militares brasileiros, mas, como estavam em menor número, desistiram. O fato se deu dentro de uma área Yanomami. O grupo de 4 invasores embrearam selva dentro para escapar do batalhão brasileiro e desapareceram dentro da selva. Aí, em amarelo, os militares brasileiros não podiam entrar na área demarcada como reserva ambiental. Ok? Eles não podiam entrar lá, dentro do próprio território nacional. A proibição está na lei de demarcação criada por quem, senhores? Fernando Henrique Cardoso. Apenas com a autorização do juiz federal, o exército brasileiro poderia agir dentro da reserva, que está dentro do Brasil. Ou seja, dentro do próprio Brasil. Os invasores podem hastear bandeiras estrangeiras, contrabandear drogas, armas e diamantes, lavar dinheiro, matar garimpeiros e armar emboscadas dentro da reserva brasileira. Já o exército brasileiro, não. Este precisa pedir autorização. Vocês percebem o que a gente está falando, senhores, em relação ao Brasil? Pois bem, vamos continuar. O comandante do batalhão que dirigia a operação na selva foi, então, a juíza de Santa Isabel pedir uma autorização para ingressar dentro da reserva. Quando o batalhão voltou ao local, subindo o igarapé, o coronel que comandava a missão encontrou uma pousada protegida por 15 homens, todos ex-militares americanos. Um deles foi identificado por um oficial como sendo um dos emboscadores. Ok? Pois bem. Agora olhem esse detalhe, senhores. O local é rico em nióbio, ouro e diamantes. Segundo o general, a pousada serve, na verdade, de fachada para o contrabando de nossos recursos minerais. Haviam ainda botes motorizados e um hidroavião no local para transportar o contrabando. O próprio general Durval Neri foi impedido de trafegar Manaus a Boa Vista, sendo impedido por grupos nas estradas. Vejam bem, dentro do território nacional. Mesmo se identificando como general do Exército Brasileiro, o general não podia seguir seu caminho pela reserva, somente com autorização da Justiça, de novo. A demarcação das terras indígenas foi regulada no decreto, então isso aqui já comecem a anotar, porque isso aqui na live de quarta-feira nós vamos estar abordando todos esses decretos e leis, tá ok? 17775/96. Sobe a tela, velho. Oi? Vou subir. Sobe a tela aí pra vocês. Aí, beleza. Deu agora? De Fernando Henrique Cardoso, uma das etapas previstas no procedimento de marcação foi a desocupação da terra por não índios. Centenas de famílias de lavradores brancos foram expulsos do local e jogados na estrada com roupa do corpo. Muitos nem receberam indenização do Estado. Olhem isso. Os Rothschilds são donos de quase 50% de todas as indústrias, bancos e empresas no mundo. No Brasil, são donos das operadoras de telefonia e exploram nossos recursos naturais como ferro, alumínio, manganês, calcário, pedras, nióbio, ouro e diamantes. Senhores, quando a gente fala lá dos transmissores Green, bom, vocês já sabem a fonte, né? São donos de todas as empresas de telefonia. Eles são donos da CSN e de mais 120 empresas estatais que foram privatizadas pelo governo do PSDB. Agora, olhem isso. Os Rothschilds são donos também da Samarco. Vocês lembram da Samarco? Pois bem, a mesma mineradora que causou os estragos ambientais em Marina e em boa parte do Brasil.
ou Mariana, que aqui está errado, tá Marina, mas é Mariana, senhores. Lá em Mariana, lembra o que aconteceu em Mariana? Da Samarco é dos Rothschilds. E ninguém lá foi indenizado. A Samarco explora a lei Candir, ou seja, não paga impostos municipais ou estaduais, e sim o imposto federal. A empresa pagou uma multa ao governo federal pela tragédia ambiental, mas não gastou um centavo sequer em indenizações às vítimas da tragédia, e muito menos indenizou os municípios atingidos pela lama. Vejam bem. A família mais poderosa do planeta recentemente passou a controlar 2 aeroportos brasileiros, a gente colocou entre aspas. Por isso, os aviões das Chemtrails voaram em todo o país jogando químicas em nossas cabeças. Percebem? E está de olho no aquífero brasileiro e nas hidrelétricas brasileiras. Se agirem como já agem dentro das reservas brasileiras, logo, logo teremos que pedir permissão e pagarmos caros Rothschilds para poder viajar, beber nossa água e usar nossa energia elétrica. A lei criada pelo PSDB se constitui um crime de lesa pátria e beneficia apenas exploradores internacionais. Os prejuízos aos municípios são devastadores. A sociedade brasileira é quem paga todos os prejuízos tributários causados ao Brasil por esta lei. Aí, aqui, o PCB, que é igual ao MDB, que é igual ao PMDB, que é igual ao PSDB, PT, PDB e todas as legendas que existem hoje, desde 89, o país é comunista. Mas, principalmente o PSDB, é um partido representante da nova ordem mundial e disseminador da desgraça socialista que bateu sobre o Brasil. A maçonaria que financia o PSDB são os mesmos que apossaram da nossa Amazônia e que querem se apossar do Brasil. Apoia a ONU a implantar o homossexualismo, casamento gay, ideologia de gênero, marxismo cultural, racismo, feminismo, ateísmo, liberação das drogas, pedofilia, incesto, legalização da prostituição, desmilitarização, desarmamento, controle do sistema eleitoral, marco civil na internet, imigração, aborto, estupro e estatuto do menor. Tá bom ou não? Essas transgressões sociais são financiadas pela Open Society, pela Fundação Rockefeller, pela Fundação Ford Foundation e pelos Rothschilds. Todas fazem parte da agenda global pelo controle e escravização do planeta. Financiam o Havas, da Veja, da mídia ninja, dos movimentos de rua, sites e blogs. Aí aqui, senhores, para mim aumentar não vai dar, então vou ter que fazer isso aqui para tentar subir essa tela. Vamos ver se dá. Vamos ver, não está dando. Acho que eu não vou conseguir subir essa tela aqui, mas vou ler para vocês então do jeito que está aqui mesmo, tá ok? O PT é apenas uma quadrilha de bandidos e ladrões e não passa disso. Isso aqui quem está dizendo, senhores, é o general, não sou eu não, tá? Só para deixar claro. O partido de Lula foi manipulado pelo PSDB e pelos comunistas Fernando Henrique Cardoso e toda a sua corja, assim como todos os demais partidos. A agenda global é disseminada no Brasil pelos tucanos e, consequentemente, repartida com os demais partidos. Todos recebem sua fatia do bolo para vender e destruir o Brasil. Não interessa o partido, não interessa o político, todos eles estão cientes da agenda global, todos eles participam disso, então todos eles estão contaminados contra as pessoas, contra nós, né? Não interessa o partido, não interessa quem é o político, todos eles estão contra as pessoas, estão contra os brasileiros, um exemplo. Os socialistas fabianos são responsáveis por todas as desgraças mundiais. A ordem dos fabianos é controlada pelos maçons e são quem financia as guerras, as epidemias, doenças, mortes, terrorismo, conspirações, assassinatos, satanismo e golpes de Estado no planeta. O PSDB é a identidade do mal, o partido satânico que corrompe e destrói o Brasil. Isso são palavras desse general, senhores. E aí vem o nosso mapa. E é agora que começa a nossa live de verdade. Nós vamos abordar, com base nessas informações preliminares, senhores, todas essas informações do mapa que estão aqui. E nós desenhamos isso para mostrar para vocês que o Brasil está na iminência de uma invasão. E como vai funcionar essa invasão? Primeiro nós temos que entender, senhores, o que está acontecendo na América do Sul. Porque a gente vê muitas pessoas falando sobre intervenção militar no Brasil. Mas será que a intervenção militar no Brasil se concentra apenas no Rio de Janeiro? Será que é só isso? Será que envolve somente o Rio de Janeiro e uma ideia do Temer de fazer uma intervenção para se manter no poder? Será que realmente é só isso? Então é isso que nós vamos abordar agora. Então eu vou passar a fazer a leitura e vou convidar o Costa Matemática e o nosso... Quem está desconectado? Quem está aí? Léo está aí? O Costa caiu? Tá, o Costa já volta.
Então, vou fazer a leitura, senhores, aqui. O Brasil na iminência de uma invasão. E vamos começar a explicar o que está acontecendo na América do Sul. Porque para entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro, para entender o que está na cabeça de Temer, nós temos que entender o todo. Nós temos que entender a complexidade disso. Nós temos que entender a coisa maior, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou ler e vou convidar o Léo a dar as suas opiniões a respeito do que eu vou ler agora. Em 1982, Al-Hafiz e Al-Aissami, juntamente com os grupos de oposição islâmicos, nacionalistas e esquerdistas, fundaram a Aliança Nacional para a Libertação da Síria, apoiado pelo Iraque, mas em 1992, Al-Assami se retirou da vida política. Aí você fala, mas por que você está falando isso? O que isso tem a ver com a América do Sul? Vamos continuar, senhores. Shibli Yossef Hamad Al-Aissami, tio de Tarek Zaidan, em 1947, juntamente com Michel Aflaq, tornou-se membro fundador do Partido dos Baá Socialistas Árabes e, de 1963 a 64, ocupou diferentes cargos ministeriais no governo sírio. Em 1964, foi eleito como secretário-geral do Comando Regional da Síria do Partido Baá. E, em 1965, tornou-se vice-presidente da Síria sob Amin al-Hafiz. Pois bem, senhores, e quem é esta figura aqui que nós estamos citando agora? Ele é tio de quem? De Tarek Zaidan El-Aissami Madar, que é simplesmente, senhores, vice-presidente da Venezuela, desde janeiro de 2017. Olha o que diz abaixo. Ele tem acusações de participação na corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, ok? Pois bem, senhores, continuando, a gente vai rodar a tela aqui, e aí nós vamos continuar com a seguinte informação. Esta pessoa, este vice-presidente, ele tem uma ligação, vou ter que abrir a tela mais aqui, ele tem, o vice-presidente da Venezuela, senhores, ele tem uma interação, um tipo de negócio com o Misael Lopes Souto, que faz o quê? Venda de passaportes para membros do Hezbollah. Ok? Então, agora eu vou passar aqui para o Léo, e o Léo vai dar mais algumas informações. Como que você vê essas informações, Léo? Bom, Edson, nós temos dentro da Venezuela, hoje, os Bazis, os Qudis, que são, como que eu posso dizer, um sistema militar, paramilitar islâmicos do Irã, que estão dentro da Venezuela, estão agindo dentro da Venezuela e envolvido com toda essa parte de terrorismo que está acontecendo dentro do país. Dentro da Síria tem uma cidade que até é estranho isso, mas as pessoas pesquisarem vão ver isso de forma muito clara. Tem uma cidade chamada Pequena Venezuela. E essa Pequena Venezuela tem em torno aí de 50% da população dela, aproximadamente, de pessoas sírias, muçulmanas, com dupla nacionalidade, venezuelana. Então, ou seja, você tem uma turma lá que estão passando que tem treinamento com esse pessoal basista, que são especialistas em fazer repressão de população, nessa coisa de manifestações, de qualquer movimento contra governos. E a mesma coisa os Qudis, que tem a função de desestabilização social e econômica dentro das regiões onde eles se instalam. Então o que eu vejo é exatamente isso. O Irã, essa parte islâmica dentro da Venezuela, usando todo esse contexto de imigração para poder implantar essa loucura toda que eles fazem mundo afora, aqui dentro também na nossa região, na América Latina. Tá tudo consistente. Exatamente. E aí, senhores, olhem o que acontece. Nós temos dentro da Venezuela, sendo uma pessoa, Misael, trazendo para dentro da Venezuela sírios, iraquianos, ok? E, além disso tudo, se não estivesse ruim o suficiente, a ELN, senhores, a ELN, ela é formada por cubanos, ok? Então, só para falar para vocês o que significa aqui a sigla ELN, que é aqui, nós anotamos, senhores, está aqui em algum lugar, vamos achar aqui,
Exército da Libertação Nacional, senhores. Então, o Exército da Libertação Nacional, em parceria com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, famosa, quem não sabe, quem não lembra das FARC, né? Tinha até um seriado aí na Netflix falando sobre eles. E olhem o que acontece, senhores. As FARC, juntamente com a ELN, que é formada na sua essência pela inteligência cubana, ok? Eles são braços direito de Maduro. Então, olhem só, o exército que Maduro tem dentro da Venezuela hoje é formado por sírios, iraquianos, cubanos, ok? E mais as FARC, que juntos fazem uma operação, né, dentro da Venezuela, e vocês veem o que está acontecendo dentro da Venezuela, não é? Mais de 1 milhão de pessoas já saíram da Venezuela, mas olha o que está acontecendo na Venezuela, e aí você vai se somando aos outros fatores que nós vamos apresentar nas demais lives, como, por exemplo, a abertura das fronteiras, né? Isso tem um propósito, isso tem um porquê, e nós vamos mostrar na live de quarta-feira. Por que está sendo abertas as fronteiras? Por que da lei da migração? Por que eles fizeram tudo isso? Isso tem um motivo, e o motivo, senhores, é terrível, porque o Brasil, como vocês conhecem, muito provavelmente deixará de existir como esse Brasil que nós conhecemos. Ele vai se transformar em outra coisa. E aí, senhores, o que acontece aqui? O Costa voltou? Voltei. Oi, Costa. Costa, quer fazer algum acréscimo aqui? Por enquanto não, continua. Então vamos embora. Aí, senhores, aqui nós chegamos na... Então vocês percebam bem uma coisa. Uma pessoa que é vice-presidente da Venezuela, com toda a sua história lá dentro do Oriente Médio, trazendo para dentro da América do Sul terroristas, ok? E aí você tem os comunistas cubanos também formando uma base de exército para militar dentro da Venezuela. Aí você começa aqui e vamos ler a parte 4 dessa história. A Rússia é o principal fornecedor de ajuda militar, além de apoio financeiro e técnico às Forças Armadas venezuelanas. São mais de 11 bilhões gastos com equipamentos militares de fabricação russa. Além disso, a empresa de energia estatal russa, Rosneft, forneceu à Venezuela cerca de 17 bilhões em financiamento desde 2006, senhores. Gravem essa data. Moscou alavancou seus acordos na região, adquirindo grande participação aos campos petrolíferos da Venezuela, o que garante ao governo de Putin o controle dos ativos de energia daquela nação. Agora, aí, senhores, quando vocês veem a Rússia financiando um país como a Venezuela, aí vem a seguinte pergunta, senhores. Os Estados Unidos não sabia que a Rússia estava colocando equipamentos na Venezuela? Então vamos lá. Você tem o que as pessoas dizem que existe, né? Comunismo, globalismo, direita e esquerda. Então vamos lá. Um país que tem lá CIA, NSA, FBI, tem toda essa estrutura de inteligência que tem contatos no mundo todo, tem espiões no mundo inteiro, eles não sabiam que a Rússia, desde 2006, estava enfiando um monte de equipamentos militares dentro da Venezuela? Claro que sabia, senhores. Claro que eles sabiam. Agora a pergunta é, mas eles não são inimigo? A Rússia não é inimiga dos Estados Unidos? Para inglês ver, senhores. Para a narrativa mundial, E é isso que a gente bate na tecla toda vez aqui nos canais Metavendas, para mostrar para as pessoas que isso se trata de uma operação contra nós. É eles contra nós, senhores. Não existe para eles essa questão de soberania, não existe para eles a questão de o povo, a pátria. Isso esquece, senhores. Eles pensam o seguinte: extrair o máximo de riquezas e se livrar das pessoas, que somos nós, o que impede que eles consigam extrair mais riquezas. Redução populacional é isso aqui. É um planejamento para simplesmente passar por cima de nós como se fosse trator. Porque a pergunta é, com toda a inteligência que os Estados Unidos têm, por que ele não interveio na Venezuela? Por que permitiu que a Rússia colocasse desde 2006 mais de 16 bilhões de equipamentos militares dentro da Venezuela? Olá, guerreiros patriotas! Se inscreva no canal do Toinho!